A formação dos tornados, também chamados de twisters nos Estados Unidos, um termo sinônimo de ciclones, e o processo de dissipação deles ainda são mistérios que não foram completamente esclarecidos. No entanto, os cientistas que se dedicam a estudar esses fenômenos e a aprimorar os sistemas de alerta conseguiram identificar os principais fatores de risco associados. Um tornado é uma coluna de ar girando de maneira intensa que conecta a superfície da Terra a uma nuvem, normalmente uma cumulonimbus. Segundo Harold Brooks, meteorologista da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, e do Laboratório Nacional de Tempestades Severas, NSSL, nos Estados Unidos, a maioria dos tornados dura menos de 10 minutos. Entretanto, os tornados mais intensos podem persistir por cerca de 30 minutos e ter ventos que ultrapassam 483 km/h, sendo capazes de destruir edificações inteiras. Esses tornados podem ter mais de 3,2 km de largura e se deslocar por várias dezenas de quilômetros. Os tornados mais comuns, por outro lado, têm ventos abaixo de 177 km/h, um diâmetro de aproximadamente 76 metros e percorrem distâncias curtas antes de desaparecerem. De acordo com a NOAA, tornados matam, em média, 60 pessoas por ano nos Estados Unidos, sendo a maior parte das fatalidades causada por detritos. Além disso, metade dessas mortes está associada a 1% dos tornados mais intensos. Como os tornados se formam? Os tornados mais destrutivos surgem de tempestades chamadas supercélulas, que se formam quando há condições climáticas específicas, como ar quente e úmido próximo ao solo e ar frio e seco nas camadas superiores da atmosfera. Esse contraste faz com que o ar quente suba rapidamente. Para a formação de uma supercélula, também é necessário que os ventos se fortaleçam e mudem de direção à medida que sobem, fazendo com que a corrente de ar ascendente comece a girar. Quando uma supercélula se desenvolve, em cerca de 30% das vezes ela pode gerar um tornado, especialmente quando há uma corrente descendente de ar que provoca rotação próxima ao solo. Contudo, ainda não se sabe por que algumas tempestades resultam em tornados e outras não. Cientistas acreditam que fatores como mudanças significativas nos ventos a baixas altitudes e alta umidade relativa são essenciais para a formação de tornados. A formação de um tornado depende também de uma combinação específica de temperaturas. O ar deve estar frio, mas não excessivamente frio, alguns graus abaixo do ambiente ao redor. No entanto, os detalhes sobre como os tornados enfraquecem e desaparecem permanecem pouco compreendidos. Onde e quando os tornados ocorrem? Tornados podem ocorrer em todos os continentes, exceto na Antártida, sendo mais frequentes na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, que registram cerca de 1.200 tornados por ano. A região conhecida como Tornado Alley, que inclui estados como Kansas, Nebraska e partes do Texas, é particularmente propensa devido à convergência de padrões climáticos favoráveis. Embora tornados possam se formar em qualquer época do ano, eles são mais comuns na primavera, especialmente em maio e junho, na América do Norte. A força dos tornados é geralmente classificada pela escala Fujita ou pela sua versão aprimorada, TF, variando de F0, que causa poucos danos, até F5, que pode destruir construções. Dificuldades na previsão de tornados. Ao contrário dos furacões, que são tempestades maiores e mais previsíveis, os tornados são difíceis de prever com antecedência. O tempo médio entre um alerta de tornado e a sua chegada é de apenas 13 minutos. Melhorar essa previsão é um dos objetivos do projeto Varnon Forecast, que utiliza dados atmosféricos para tentar prever tornados com mais precisão. No entanto, o sucesso desse sistema ainda varia. Além disso, há incertezas sobre o impacto que avisos mais antecipados teriam na população, já que muitas pessoas tendem a ignorar os alertas atuais, subestimando o perigo. Contudo, para grupos vulneráveis ou gestores de emergência, previsões mais precisas podem ser extremamente úteis. Por fim, a trajetória de um tornado é igualmente imprevisível. Embora eles geralmente sigam o movimento da tempestade que os gera, podem apresentar mudanças bruscas e inesperadas, o que torna o monitoramento um desafio contínuo. Como Brooks descreve, é como passear com um cachorro. Você pode caminhar em linha reta, mas o cachorro pode se mover de maneira errática ao longo do caminho.